Oi, gente. Eu voltei para corrigir algumas coisas, tá? Retomar alguns conceitos que o pessoal ficou um pouco em dúvida e falar um pouquinho das estrelas, tá? Gente, ó, vamos retomar. O que que é a rotação? Rotação é a volta que a Terra dá em torno dela mesma. Qual que é o tempo disso, gente? É o tempo de 24 horas. Isso nos dá o dia e a noite. A translação é a volta que ela dá em torno do Sol, e ele tem aproximadamente 365 dias e 4 horas, que dá o nosso ano bissexto a cada 4 anos. Isso nos dá as estações do ano, tá? Junto com a inclinação da Terra, tá? Ainda nesse assunto sobre estrelas, vida das estrelas, gente, quero citar aqui que já me perguntaram, tá? Sobre nebulosas. Nebulosas são berçários de estrelas, tá? É onde as estrelas nascem. As fotos que tem na NASA são muito lindas, tem diversas cores, porque são diversos elementos químicos, tá? E, gente, as estrelas, elas são nada mais, nada menos do que reações químicas acontecendo lá dentro dela, fusão, tá? Então, as estrelas, conforme o seu tamanho, né, elas vão formar diferentes elementos químicos. No caso do Sol, é hidrogênio e hélio, tá? Mas tem estrelas que formam ferro, etc. O nosso Sol, por exemplo, né, o Sol, a superfície dele tem cerca de 15 milhões, não, o núcleo dele tem cerca de 15 milhões de graus Celsius e a superfície dele tem cerca de 8 milhões de graus Celsius, tá? É um pouco mais frio, resfriado, né, em relação a seu núcleo, mas ainda assim é quente, né, pra caramba. Então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida que eu anotei aqui. Bom, gente, eu também vou citar aqui um pouco da vida das estrelas que me perguntaram. Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso, tá? Então, ó, a gente pode dividir em 3 fases, digamos assim, tá? Dependendo da massa da estrela. Se a estrela é de pouca massa, de até 10 vezes a massa do Sol, então significa, tá? Assim como o Sol, ela vai se tornar, né, daqui milhões de anos, uma gigante vermelha. Quando isso acontecer, ela vai destruir os primeiros planetas mais próximos a ela. Então a gente também já era, né? Só que a gente nem vai estar vivo até lá para saber disso. Vai levar muito tempo, tá? Então, ó, isso acontece dela se tornar uma gigante vermelha devido ao grande processo que tem de reações químicas dentro dela. Então, ela cresce gigantemente, tá? Depois ela se transforma em uma super gigante vermelha, ela chega em seu máximo. E quando ela passa pela nebulosa planetária, tá? Depois o que que acontece, gente? Ela já tá no seu combustível acabando. Lá no fim, no limite. E aí, o último estágio é a anã branca, que ela se apaga. O brilho dela se apaga, ela morre, digamos assim, porque ela não tem mais elemento químico para acontecer as reações dentro dela, tá? Por exemplo, o Sol transforma hidrogênio em hélio, tudo bem? Então, esse é a das estrelas de pouca massa. E as estrelas de muita massa, gente, que é até 25 vezes a massa do Sol, elas se transformam em um buraco negro. Mas entre esses dois, a gente tem um meio termo, tá? A gente tem um intermédio. Que a estrela, né, no caso, ela passa pela supernova, tá? Depois ela se transforma numa estrela de nêutrons. Essa é, digamos, uma fase intermediária, tá?
entre as de pouca massa e as de muita massa. Obrigado. Pessoal, vamos ver um pouquinho mais sobre constelações, em específico sobre a Cruzeiro do Sul e a de Órion, tá? Focando no cinturão de Órion, que eu quero que vocês tentem observar no céu noturno. E quero comentar mais um pouquinho sobre as estrelas no geral, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês reparem aqui na imagem da constelação do Cruzeiro do Sul, ó. Gente, tem vários falsos cruzeiros quando a gente olha no céu noturno. O verdadeiro Cruzeiro do Sul vai ter essas duas estrelinhas aqui, ó, Alpha Centauri e a Beta Centauri, que elas formam como se fosse uma seta que aponta para o verdadeiro Cruzeiro do Sul, tá? Então, gente, ó, outra dica para achar o verdadeiro Cruzeiro do Sul, tá? Que ele tem 4 estrelas principais, a Mimosa, Rubídia, tá? A Pálida e a Estrela de Magalhães. Entre a Pálida e a Estrela de Magalhães fica também a que chama Intrometida, tá? Então, ela sempre vai estar aqui entre essas duas. É uma segunda dica para encontrar o verdadeiro Cruzeiro do Sul. E ele também, ó, a gente consegue encontrar o ponto cardial sul, tá? Através do cruzeiro. Lembrando, gente, que a Cruzeiro do Sul, tá? Todas as constelações que a gente vê nesses formatos aqui da Terra, tá? Elas não estão tão próximas assim uma da outra, elas estão muito longe uma da outra. A gente vê por conta da perspectiva, tá? Gente, já a constelação de Órion, tá? Ele tem várias estrelas, como a Bellatrix, a Betelgeuse, que eu não sei falar direitinho, a Rigel, tá? Só que as que mais se destacam são as Três Marias, que faz parte do cinturão de Órion, tá? Que é a Mintaka, a Aunitaki e a Aunilan, certo? Se eu não me engano, são nomes árabes. Ó, gente, aqui, ó, Aunitaki vem de... Ó, vem de Aunitak, que é o cinto. Então, faz parte do cinturão de Órion, tá? Às vezes ele aparece de ponta cabeça, tá? E o legal, gente, é que na mitologia, tá? Sempre que Órion está aparecendo, o escorpião tá lá pra baixo, do outro lado, que não é visível pra gente, tá? Porque, gente, na mitologia, Órion tá sempre fugindo, tá? De escorpião, que foi posto para perseguir ele, tá? Rigel é a 7ª estrela mais brilhante do céu noturno, tá? A primeira, se não me engano, é Sirius. E ela é numa cor azulada, tá? Betelgeuse, gente, que também tem na cinturão de Órion, tá? Ela é a segunda mais brilhante da constelação, tá? E ela tem as oscilações, ela oscila muito. Então, tem gente que fica falando, ah, ela vai explodir, não vai. Então, gente, é muito variado isso, tá? Betelgeuse, gente, que também tem na cinturão de Órion, tá? Ela é a segunda mais brilhante da constelação, tá? E ela tem as oscilações, ela oscila muito. Então, tem gente que tá no caminho de se tornar uma supernova, tá? Sirius é a estrela mais brilhante do nosso céu noturno, tá? Ela é também chamada de Canis Major, tá? Porque ela faz parte da constelação do Urso Maior. Então, gente, é uma estrela muito bonita, tá? Muito grande. Gente, por que falam que somos poeira das estrelas? Que já me perguntaram, tá? Um aluno me perguntou ontem. Pessoal, porque, como eu tinha comentado, dentro das estrelas, nas reações químicas, né?
são formados novos elementos químicos. Então, todos os elementos químicos naturais que a gente tem foram formados dentro de uma estrela, tá? Os elementos químicos artificiais foi o homem quem criou, não são encontrados na natureza, tá? Porém, todos fazem parte de tudo que a gente conhece, da matéria, tá? Tudo que a gente tem aqui nesse planeta e em outros do nosso sistema solar, tá?